Legal, um prazer fazer parte aí de um dos encontros, poder apresentar um pouquinho e vai começar meio talvez conceitual demais, meio filosófico, mas no final eu tento ligar isso a pipelines, mais ciência, mais engenharia também. Vamos lá, vamos falar sobre responsabilidade hoje. Basicamente, três partes que eu estou dividindo a apresentação. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do problema, tentar delimitar esse problema, depois, como conseguir atacar ele. Não é uma solução pronta, mas pelo menos tem algumas hipóteses de soluções que vocês podem tentar utilizar. No final, deixa aberto perguntas e respostas. Vamos lá, então. Primeira sessão, entendendo o problema. Vou contando algumas historinhas, acho que fica mais fácil através desse storytelling, em vez de decorar números, decorar regras, é muito mais fácil a gente guardar histórias, né? Uma história bem legal, não sei quando foi a primeira vez que eu escutei ela, mas se refere à Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas, provavelmente o departamento de engenharia do Exército, da Aeronáutica, começou a analisar os aviões que voltavam da guerra. Qual que é a ideia? Você quer deixar o seu avião o mais resistente possível, só que quanto mais metal você colocar em volta do avião para proteger ele, mais pesado ele fica, vai gastar mais combustível, menos tempo de voo. Então, né, a solução nunca é simples. Você precisa achar qual que é o equilíbrio ali. Então, o melhor lugar seria, vamos colocar essa resistência a mais apenas nos pontos importantes do avião, ao invés de colocar no avião inteiro. E onde que estatisticamente as pessoas começaram a pensar, basta a gente olhar onde o avião está recebendo mais tiro, onde tem mais buraco de bala na carcaça do avião, e é ali que a gente vai revestir com uma proteção um pouco maior. Um estatístico chamado Abraham Wald, ele discordou dessa solução que parece, no primeiro momento, fazer muito sentido, né? Porque quando você olha os aviões, os buracos de bala que os aviões estão recebendo, na verdade está com um viés. Deixa eu colocar todo o texto aqui, que aí eu não esqueço de passar. Está olhando um viés que são apenas os aviões que voltam para a base. Ou seja, aqueles aviões que sofreram, né, receberam tiros, por exemplo, onde fica o piloto aqui na frente, os motores, são os aviões que caíram em combate. E os aviões que receberam, foram atingidos em partes menos importantes, no centro do avião, na parte lateral das asas, ou aqui atrás também, esses aviões conseguiram resistir aos disparos e voltar para a base. Então, quando a gente olha os dados, parece que, quando a gente fala em responsabilidade, em fairness, ética, justiça, parece que a gente está colocando a culpa em quem está desenvolvendo o produto e nem sempre é assim, né? Às vezes o viés já está nos próprios dados. Se você não perceber, você vai acabar propagando esses dados para frente. Então, esse é um ótimo exemplo. Chama Viés do Sobrevivente. Quem quiser ler eu resumi aqui a historinha, mas quem quiser ler mais detalhes tem lá na Wikipedia. Provavelmente você deve achar bastante material sobre essa história, ela é bem interessante. Então, se você não toma cuidado, você olha os dados que você tem no momento, você pode estar olhando um sample desses dados que esteja, de alguma forma, enviesada. Esse é só um exemplo. Viés do sobrevivente tem vários tipos de vieses que a gente pode achar por aí. Essa é a primeira historinha que eu queria compartilhar aqui, já chamando um pouco de atenção, tomar cuidado quando a gente pensa né, na parte de viés, onde que estão os potenciais problemas. A segunda historinha que eu queria contar, ela tem um pouco a ver com isso. Deixa eu ver se eu consigo trocar de. Não consigo parar a apresentação, mas eu consigo. Aí. É, essa é uma demonstração que qualquer um consegue fazer agora, né, basta abrir o Google Tradutor e digitar, por exemplo, a médica ou enfermeiro. Então, médico está no feminino, enfermeiro no masculino. Quando você traduz isso de português para inglês, no inglês os dois substantivos eles não têm gêneros, vai ficar de doctor, de nurse, perde totalmente a informação do contexto do gênero. Se você traduz de volta, não precisa nem digitar do zero, basta clicar na setinha para traduzir de volta, ele já traduz o médico como masculino e enfermeira como feminino. Para salvar um pouquinho a pele do Google aqui, eu vou falar que eles melhoraram o algoritmo que eles tinham antigamente. Se você procura só uma palavra, ele vai retornar os dois gêneros dessa palavra. Tem até um disclaimer aqui para palavras que em um idioma não tem gênero, no outro idioma pode ter
mais de um gênero. Então, uma solução simples, quando é uma simples palavra, ele já acerta, mas quando a gente tem no meio de uma frase, ele tende ainda a carregar esse viés. E, de novo, é culpa do Google, ou quem desenvolveu o algoritmo do Translate tem um viés de achar que todo médico é homem, todo enfermeiro é mulher. Na verdade, não é bem assim. Então, a gente olhou o primeiro viés, seria a parte dos próprios dados, né? Eles estão com viés o viés do sobrevivente, que a gente viu lá do avião. Outros vieses que a gente pode encontrar, por exemplo, quando a gente está treinando texto, você vai pegar provavelmente uma base de dados aberta, você não vai conseguir virar texto o suficiente para treinar um algoritmo e nem vai conseguir revisar os textos que você está pegando. Você faz simplesmente um dump, todos os textos que você conseguir baixar da internet e vai usar isso para treinar o seu algoritmo. Um método bem utilizado, não é mais estado da arte, já faz muito tempo, mas pelo menos é fácil de entender. Esse método para treinar modelos de processamento de linguagem natural, ou seja, processamento de texto. O que ele vai fazer, olha, olhando no cantinho preto aqui, ele vai criar uma janela deslizante. Então você vai colocar uma palavra no centro dessa janela e vai olhar quais são os contextos, as palavras em volta dessa janela. Então vamos pensar na frase, a janela vai ser o que está coberto pela faixa vermelha, e a palavra do centro é essa palavra grifada aqui. Então imagina que a sua janela tem duas palavras para a direita, duas palavras para a esquerda. O que ele vai fazer se a sua palavra está no comecinho, só tem uma palavra à esquerda, não tem problema, vai só ela mesmo. Para a direita você consegue pegar duas palavras. Dado essas palavras do contexto, da janela, você tenta prever a palavra central. Uma outra técnica, exatamente o contrário. Dada a palavra central, tentar prever as palavras do contexto. E essa janela, como eu falei, ela é deslizante. Então, o próximo passo, você vai usar a palavra hold, por exemplo. Agora você vai pegar duas palavras para a esquerda, duas para a direita, vai conseguir pegar certinho. Quando você passar para o shimmered, de novo, duas da esquerda, duas da direita, e vai seguir nisso em todo o seu texto. Você pode escolher o tamanho da janela. Então, aqui tem um exemplo com 2 e com 3 palavras na janela. E aqui fica fácil de entender o porquê que o Google Translate sempre traduz de doctor como o médico e de nurse como a enfermeira. Se você pega a maioria dos textos que você procurar em português, geralmente a palavra médico, pensa médico como se fosse a palavra central, ela vai estar, a maioria das vezes, sendo precedida por um artigo masculino. Então, quando o algoritmo aprendeu a traduzir médico e doctor, ele sabia que a palavra próximo de médico em português era o artigo masculino. Mesma coisa para nurse e enfermeiro. A palavra perto de enfermeiro, na verdade, era a enfermeiro, o artigo feminino. Então, de novo, muito pouco provável você vai criar a base de dados para treinar o seu algoritmo, principalmente se é algum algoritmo de deep learning, como processamento de texto, processamento de imagem, você vai ter que lidar com pegar esses dados de fontes abertas, vão ser uma quantidade imensa de dados, você não vai conseguir fazer uma curadoria adequada disso. Então, tenha já essa ciência de que os seus dados eles podem estar enviesados, né? Por mais que seja uma boa vontade sua de criar um algoritmo fair, tente usar as melhores práticas, ainda assim muita coisa pode vir já poluída do seu próprio algoritmo, do seu próprio dado, do seu próprio dataset. No lado direito aqui, só tentando explicar um pouquinho o porquê que isso acontece, é bem interessante esse método, chama Word2Vec. Vou compartilhar essa apresentação com vocês depois, tem sempre referências aqui embaixo, vocês podem depois se aprofundar um pouquinho mais. O que o Word2Vec faz de um jeito muito, muito simplificado, é como se ele pegasse cada palavra e colocasse ela num espaço multidimensional. Pensa aqui 3 dimensões, então, largura, comprimento, profundidade, são esses 3 eixos que a gente está vendo aqui. Pode ser como se fosse o espaço do quarto, da sala que a gente está, então cada palavra elas vão se agrupar com base nos seus significados próximos, né? Então não é exatamente esse desenho que resulta desse algoritmo de Word2Vec, é algo um pouquinho mais complicado, mas simplificando para a gente entender, é quase como se você falasse um eixo do meu aprendizado, ele está aprendendo se a palavra é masculina ou feminina, por exemplo. O outro eixo está falando o título de nobreza, né? Uma pessoa normal ou é uma pessoa com uma nobreza maior. Então você tem nesse eixo de nobreza o rei e rainha, oposto ao homem e mulher, e no eixo do gênero você vai ter o homem e o rei, oposto à mulher e rainha. Mesma coisa para verbos, então você pode conseguir identificar cada eixo do seu aprendizado, ele vai estar aprendendo verbos diferentes, ou então o mesmo verbo em tempos verbais, né, em contrações diferentes. Não é exatamente
tão simples assim. Um eixo não vai aprender apenas um significado, geralmente é uma mistura de significados, mas de forma simples para entender, é mais ou menos isso que ele está aprendendo com o Word Vec. Isso sempre como se fosse um cabo de guerra, né? As palavras em volta da sua palavra central é o que treina a sua palavra central. Então, cada palavra em volta vai puxar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Se você tem muito artigo masculino perto de uma palavra, vai puxar, tendendo a acreditar que aquela palavra sempre vai ser masculina. Artigo sempre não, mas a maioria das vezes é feminino perto de uma palavra. Cabo de guerra vai puxar mais para o gênero feminino, e quando você traduzir nurse para português, vai tender a achar que nurse é sempre feminino. Bom, vamos lá. Vimos dois exemplos até o momento. Deixa eu compartilhar mais um exemplo aqui que é bem interessante. De novo, os dados, a fonte está aqui embaixo, vocês podem se divertir depois com bastante calma em cima desse exemplo. Até hoje, eu acho que é um dos melhores exemplos que eu encontrei para falar sobre vieses e ética em machine learning, em ciência de dados, ou qualquer projeto de dados. Vou contando a historinha aqui, bem resumida, mas depois vocês pegam com calma, leem a descrição. Dados é muito interessante, muita gente chama a atenção de muita gente, mas não é algo simples de assimilar. Então vamos com calma lá. Imagina o cenário aqui, a gente vai olhar pedidos de empréstimo, e claro que a gente está querendo olhar a parte de discriminação em cima do algoritmo de machine learning que está aprendendo a dar esses empréstimos, a conceder os empréstimos. Começando a explicar o problema, então. Imagina que você tem uma pontuação de risco, uma pontuação de quão bom pagador você é. Para simplificar as coisas, essa pontuação varia de 0 a 100%, de 0 a 100. No mundo ideal, as pessoas são felizes, não existe guerra, não temos problema com dados, as distribuições das nossas populações, as pessoas que são boas pagadoras, que é o azul escuro, e as pessoas que são más pagadoras, elas não iriam se sobrepor, estariam bem separadas uma distribuição da outra. Você consegue colocar um limite aqui, provavelmente próximo do 50%, falar quem está abaixo desse limite não vai emprestar dinheiro, quem está acima pode emprestar dinheiro. No mundo real não é bem assim, essas populações elas vão se sobrepor, e se você olhar apenas esse score, você vai ter que escolher um valor da sua pontuação para conceder o empréstimo para a pessoa, e às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar, pode errar positivo, errar negativo, a gente vai ver esses casos ali na frente. Beleza, dado um pouquinho do contexto, imagine o seguinte, você é um cientista de dados numa instituição financeira, cada vez que você empresta para um cliente, imagina que todo mundo está pegando o mesmo valor emprestado, sei lá, R$ 1.000 emprestado. Cada vez que você empresta para o cliente, você vai receber como lucro, vamos pensar em dólares, que aí eu não vou confundir no futuro. Você emprestou $1.000, a pessoa vai te pagar com juros, você ganha $300 em cima dos juros da pessoa. Cada empréstimo correto, você ganha $300. Os maus pagadores, eles pagaram só parte do empréstimo e ficaram devendo $700, por exemplo. Então, cada vez que você emprestou para a população azul clara aqui, você levou um prejuízo de $700. Beleza. O que a gente pode fazer? Muito legal desse site é que ele é todo interativo. Então, tem o threshold, o limite de crédito, de pontuação do crédito que eu tinha falado. Você pode vir aqui na barra e mexer ela. Então, dependendo do limite que você decidir, pode ser estatisticamente, empiricamente, ou usando um algoritmo de machine learning, não importa tanto, mas qualquer limite que você colocar aqui, você vai ter diferentes resultados finais. Deixa eu explicar alguns dos resultados que a gente vai olhar agora. O primeiro é o lucro da instituição financeira. Você foi contratado, você quer entregar um lucro para a instituição, conseguir construir sua carreira ali em cima. Então, já dá para ver aqui em vermelhinho, se você errar muito feio esse limite, você vai ter um lucro negativo. E se você coloca um limite muito para cima também, você não vai emprestar para ninguém, a instituição financeira não vai ter nenhum lucro. Você não quer nenhum dos dois extremos. Então, onde que eu coloco essa barra para melhorar, otimizar o meu resultado? Aí entra a pergunta-chave aqui. O que é um critério de sucesso nesse caso? Vamos olhar algumas métricas por enquanto. A gente pode pensar porcentagem de corretos, de empréstimos corretos. Então, o que é correto? O correto é quando você pegou o azul escuro, são as pessoas que você emprestou dinheiro e elas pagaram no final. Ou então o cinza claro, são as pessoas que você não emprestou e se tivesse emprestado elas não iriam pagar.
Pensa assim, você está olhando dados históricos, esse modelo ainda não foi para produção. Primeiro ano dessa instituição financeira, ela pegou e emprestou dinheiro para todo mundo, levou um prejuízo absurdo ali de 40 mil dólares, falou, não, preciso contratar alguém para me ajudar a reduzir esse prejuízo, ou quem sabe até ter lucro. Então, o seu objetivo é, olhando os dados do ano passado, escolher qual que seria o melhor threshold, o melhor limite. Então, você tem essas informações do ano passado, quem que pagou e quem que não pagou. Então, os cinza claro seriam as pessoas que você não emprestar, o seu modelo não emprestaria dinheiro e elas não iriam pagar, então você acertou. Você deixou de perder R$ 700, ou perdão, $700. O que seriam os valores incorretos? Os incorretos são, obviamente, os azuis claros, são as pessoas que o seu modelo garantiu o empréstimo para elas, mas aquelas pessoas não pagaram, te deram calote. Então, prejuízo de $700. Um outro grupo errado são os cinzas escuros. Então, essas pessoas, o seu algoritmo não emprestou dinheiro, são essa parte de baixo aqui, olha, deixa eu mover um pouquinho, a gente vê mais deles. Ó. Todas essas pessoas de cinza escuro, elas teriam pago o empréstimo, mas o seu modelo falou para não emprestar para elas. Ou seja, você deixou de ganhar $300 com cada uma delas. Não é um prejuízo, mas, de novo, a gente não quer o limite de não emprestar dinheiro para ninguém. Perdão, a gente quer maximizar alguma métrica aqui que a gente vai ver como. Beleza, já entendemos o que é valores corretos, valores incorretos. Vamos começar aqui na parte de baixo pela direita. A taxa de positivo. Taxa de positivo é simplesmente para quantas pessoas, ou qual a porcentagem de pessoas você emprestou, você cedeu o empréstimo. Aqui é bem simples, você vai olhar então todo mundo que está colorido. Todo mundo, qualquer porcentagem de pessoas que não são cinza, independente da pessoa ter pagado ou não, você quer olhar a porcentagem de pessoas que pediram empréstimo, quantas conseguiram ganhar um empréstimo. Daqui a pouquinho vai fazer um pouquinho mais sentido essa métrica aqui, porque ela é importante. A outra métrica talvez seja um pouco mais difícil de entender, mas faz mais sentido no nosso caso aqui de empréstimo, é a taxa de empréstimos. O true aqui significa que o seu modelo está acertando. Então, a taxa de empréstimos cedidos que o seu modelo acertou. Aqui você vai ignorar todo mundo que é clarinho, o azul claro e o cinza claro. Você vai olhar apenas os escuros, o azul escuro e o cinza escuro. Ou seja, todo mundo que pagaria o empréstimo para você, qual a porcentagem dessas pessoas que você, de fato, emprestou dinheiro? Não é muito trivial, mas pensem positive rate, qual a porcentagem de empréstimos você cedeu para todo mundo, e true positive rate, você está olhando a porcentagem de empréstimos que você cedeu, mas olhando apenas para aqueles bons pagadores, as pessoas que teriam pago de volta o empréstimo. Lembra que a gente quer maximizar, então precisamos emprestar dinheiro para algumas pessoas e negar para as outras. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Está muito complicado? Conseguimos aumentar um pouquinho a complexidade? Começar a ficar interessante esse problema? Beleza. Podem abrir o microfone ou podem mandar no chat aqui, no slide. E se chegar alguma coisa por mensagem, por favor, Gas, que me avise aí. Bom, vamos lá. De novo, depois entrem no link aqui, eu vou disponibilizar a apresentação. E leiam as regrinhas com calma, acho que fica fácil de entender. Olha, cada empréstimo de sucesso você ganha $300, cada empréstimo de não sucesso você perde $700 e sua taxa de crédito, né, ou a pontuação de crédito varia entre 0 e 100. Problema bem simplesinho. A gente sabe que no mundo real as coisas não são tão simples, mas esse problema ele simplifica na medida certa para ser fácil da gente entender. Deixa eu ver se eu consigo deixar toda a animação na mesma tela. Beleza. A letrinha está um pouquinho pequena, mas eu espero que vocês consigam ver pelo menos as variações do que está acontecendo aqui. Agora chega o nosso problema, que temos duas populações, não mais só a população azul, mas a população azul e a população laranja.
E mesmo mesmo contexto de antes, você quer estar numa instituição financeira, quer criar um modelo para decidir quando emprestar e quando não emprestar para aquela pessoa. E agora a gente tem uma característica daquela pessoa, além do crédito, da pontuação de crédito, o score credit, você também tem se a população é azul ou se a população é laranja. Beleza, imagina seu primeiro dia de trabalho nessa instituição financeira, você quer conversar com alguns especialistas para saber qual a melhor abordagem, qual o melhor critério de sucesso para você começar a desenvolver. Isso é bem legal, em vez de chegar e já começar a desenvolver um modelo, treinar o seu algoritmo de machine learning, ou criar um dashboard com resultados. Pensa qual que é o meu critério de sucesso, o que eu preciso fazer certo, porque senão vocês podem acabar otimizando e solucionando o problema errado. Então, a primeira pergunta a se fazer é o que é o meu critério de sucesso para ter certeza que eu vou construir a solução para o problema correto. Aí você pega 4 pessoas experientes nessa instituição financeira, conhecem muito bem o mercado financeiro e pergunta individualmente ali para cada uma o que ela considera como critério de sucesso. Primeira pessoa, talvez fale o mais óbvio, eu quero maximizar o meu lucro. Então, independente de qualquer restrição, quanto maior o lucro para a instituição financeira que a gente trabalha, melhor. Beleza, então você vai definir um limite não limite de crédito que você vai emprestar, mas um limite na sua pontuação para cada pessoa da população azul e da população laranja. E se você está olhando apenas para o lucro, maximizar o lucro, provavelmente esses limites vão ficar com valores diferentes. Então, se alguém é da população azul, precisa ter uma pontuação de 61% para conseguir o empréstimo. Se alguém é da população laranja, precisa de ter uma pontuação de apenas 50% para conseguir o mesmo empréstimo. Beleza. Faz sentido para aquela primeira pessoa, é o lucro da empresa, sem nenhuma restrição que eu quero maximizar. Você sai dessa conversa, entra na conversa com a segunda pessoa especialista na área, e ela fala, legal essa visão, mas eu discordo, eu acho que a gente tem que procurar maximizar o lucro, mas sem levar em consideração qual população que a pessoa vem. Então, eu vou tentar maximizar esse lucro aqui, mas eu vou garantir o mesmo limite na minha pontuação de crédito para cada pessoa. Então, sempre que alguém chegar em 55% de pontuação, eu sei que eu vou emprestar dinheiro para essa pessoa, independente de estar vindo de uma população azul ou da população laranja. Você vê que a renda aqui, o lucro final reduziu um pouquinho, mas pelo menos a gente está garantindo o mesmo valor para as duas populações diferentes. Sai dessa conversa, vai conversar com a terceira pessoa especialista na área de finanças da empresa. E ela fala, legal, mas eu discordo, eu acho que a gente tem que garantir uma paridade demográfica. O que é a paridade demográfica? Eu vou garantir a mesma porcentagem de aprovação de empréstimo para as duas populações. Porque se eu coloco a mesma se eu não levo em consideração o grupo ou a população de que ela vem e garanto o mesmo limite para as duas populações, eu vou ter a população laranja aqui, por exemplo, só 30% das pessoas laranjas que pedirem empréstimo vão receber empréstimo. Enquanto na população azul, 52%, ou seja, quase o dobro na porcentagem de população azul vai receber empréstimo. Então, não acho isso justo com as pessoas, em vez de garantir a equidade nos thresholds, nos limites da pontuação de score, eu vou garantir a equidade na distribuição demográfica. Os dois vão ter a mesma porcentagem da população, de novo, maximizando o lucro, mas garantindo a mesma porcentagem da população que recebe empréstimos. No caso, o algoritmo está fazendo as contas aqui por baixo dos panos para a gente, ele chega no valor de 37%, as duas populações, 37% ganham empréstimo, maximizei o lucro nessa condição, e a gente pode reparar que os limites aqui em cima eles variam um pouquinho, mas eu estou garantindo a mesma distribuição para as duas populações. Beleza, já temos 3 visões diferentes, vamos ver a quarta agora. O quarto especialista vai falar que o importante é olhar a equidade nas oportunidades. Então, eu não quero saber só a população, a porcentagem da população, porque, por exemplo, se eu olhar uma população que tem mais mal pagantes, a pessoa que é bom pagante naquela população, ela vai levar uma desvantagem ou ela vai ser penalizada porque uma outra pessoa que não é ela, mas
era a mesma população, é da mesma cor, essa outra pessoa tem, em geral, tem um comportamento pior na hora de pagar o empréstimo. Então, quem paga bem não deveria sofrer consequências por quem está deixando de pagar. No caso aqui, se a gente olhar o True Positive Rate, olhando apenas as pessoas que pagaram bem os impostos não, os empréstimos, qual que é a população dessas pessoas que pagaram os empréstimos que o seu modelo está concedendo novamente o empréstimo para ela. Se a gente olha a paridade demográfica, que era a métrica do terceiro especialista, 71% dos laranjas vão conseguir, dos bons pagantes laranjas vão conseguir empréstimo, enquanto apenas 64% dos bons pagantes azuis vão conseguir empréstimo. Ou seja, parte dos azuis aqui, que são bons pagadores, vão ser penalizados só porque a população azul tem uma tendência maior de dar calote na hora de emprestar. Então, a quarta métrica de otimização, ou a quarta métrica que você quer levar em consideração como sucesso do seu algoritmo, é garantir oportunidades iguais. Quem paga mal não vai interferir em quão bom ou em como o seu modelo vai avaliar se você deve ou não receber aquele empréstimo. Vou olhar apenas para os bons pagadores de cada população. Bom, agora pergunto para vocês. Deixa eu ver um pouquinho a telinha aqui também. Quem de vocês acha que faz mais sentido? Levantem a mãozinha. Aí, quem acha que faz mais sentido a primeira estratégia de maximizar os empréstimos, maximizar o lucro da empresa? O melhor critério aqui de sucesso desse problema. Beleza? Quem acha que é o segundo critério de sucesso do segundo especialista, não levar em consideração o grupo que essa pessoa vem? Legal, temos três. Boa. Quem concorda com o terceiro especialista de paridade demográfica, eu vou olhar para a população como um todo e garantir que a porcentagem dentro de cada população, a mesma porcentagem dentro de cada população vai receber empréstimo. Levantem a mão quem concorda com esse critério de sucesso. Legal, temos um aqui. E a última é igualdade de oportunidades. Agora eu vou olhar apenas os bons pagadores e garantir a mesma distribuição dentro das duas populações, mas olhando apenas para os bons pagadores. Quem que concorda que essa é a melhor critério de sucesso? Boa, temos mais um aqui. Muito legal. A resposta é que ninguém acertou e ninguém errou, porque não tem resposta certa. Esse é o grande problema quando a gente fala de fairness. Eu gosto de dividir o problema, na verdade, em três situações. A gente acabou ficando pelo final vendo a parte mais complexa. Mas a gente pode pensar, por exemplo, no começo de um projeto, deixa eu tentar classificar esse meu projeto em alguma dessas três áreas para saber como abordar o problema. Cada uma provavelmente vai ter soluções diferentes. Então, por exemplo, a primeira, e talvez que aconteça mais, eu não sei, não tenho estatísticas para falar isso, mas talvez seja a que a gente melhor consiga perceber. Não sei se ela é a que mais acontece, mas é a que a gente tem mais percepção de que ela acontece. São aqueles casos que são figurinhas carimbadas. A gente sabe que o dado pode vir errado, dependendo do algoritmo que você escolher, ele pode acabar enviesando em cima de algum parâmetro, em cima de algum padrão que não deveria ser levado em consideração. Então, quando você cai num problema, e se você tem, por exemplo, as features no seu dataset, elas envolvem gênero, etnia, não sei que tipo de dataset, talvez você tenha alguma coisa sobre orientação sexual, religião, código postal. Dependendo do seu código postal, o seu modelo pode estar aprendendo não o código postal que você possui, mas qual a sua classe social, porque dependendo de onde você mora, dá para saber qual código postal possa acabar treinando um modelo que vai entregar um resultado para você dependendo da sua classe social. Então, esse é o primeiro caso, acho que é o que a gente, de novo, não sei se é o que mais acontece, mas pelo menos é o que a gente tem essa percepção de que pode dar ruim muito fácil se eu não tomar cuidado com esses casos. Então, são figurinhas carimbadas, a gente escuta falar bastante delas, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, garantir que nesses casos eu estou evitando com que isso aconteça. O segundo caso, um pouquinho mais complexo, são aqueles casos que a gente não tem muita familiaridade, não tem muito mapeado, a gente não comenta muito os erros quando ele acontece.
talvez porque aconteçam menos, talvez porque aconteçam fora da nossa bolha, e por isso a gente não tem tanto, não sente tanto essa dor. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho, de uma história que não tem muito a ver com dados, mas representa muito bem esse sentimento. De novo, não sei se é uma história real, mas pelo menos ela ilustra bem. Uma pessoa pegou, ligou para o provedor de internet, estava tendo algum problema. Quem nunca teve problema com o provedor de internet? E a pessoa do outro lado que estava atendendo falou: olha, reinicia o provedor, vamos ver se o modem, vamos ver se a internet volta a funcionar depois de reiniciar. Solução padrão, beleza. A pessoa foi lá, reiniciou. Quem estava atendendo do outro lado perguntou: veja para mim se está piscando a luzinha verde. Se estiver piscando a luzinha verde é porque corrigiu o problema do senhor. Aí a pessoa falou: tá, eu tenho deficiência visual, não consigo ver a luzinha. Tem alguma outra forma de saber se deu certo ou não? E não tinha. Você poderia colocar dentro do modem, por exemplo, algum sinal sonoro. Então, além da luzinha piscando, também emite algum som intermitente. Você tem dois sinais diferentes para dizer se aquela solução deu certo ou não deu certo. No caso, não estava funcionando, a pessoa teve que mandar um técnico até a casa dessa pessoa para tentar resolver o problema, sendo que se tivesse um segundo sinal dentro do modem, poderia ter evitado esse caso. E pensa em quem constrói a engenharia desse produto, o hardware desse modem. Provavelmente quem construiu isso não é um deficiente visual, não tem amigos ou familiares com deficiência visual, e essa pessoa nunca pensou que provavelmente alguém pode não ver o sinalzinho do LED que eu coloquei aqui piscando. Deixa eu colocar um segundo sinal para garantir que alguém que ou tem 100% de deficiência visual, ou uma parte de deficiência visual, não conseguiria ver esse sinal, vai ter um outro sinal para ela conseguir identificar o problema. Esses casos que acontecem menos, ou pelo menos estão fora da nossa bolha, né? Talvez a gente sinta menos essa dor porque não acontecem com a gente, mas de novo, não tenho dados para conseguir ponderar aqui quantos que cada um acontece. A melhor forma de resolver isso, já que não são muitas vezes dores nossas, não estão mapeados nem na gente, nem em ninguém próximo da gente, o melhor jeito de solucionar isso pode parecer clichê quando a gente fala, mas agora faz todo sentido. Ter um time diverso. Quanto mais diverso é o seu time, e diverso em todos os sentidos, não só gênero, etnia, classe social, mas você ter várias pessoas com faculdades diferentes, graduações diferentes no seu time. Não precisa ser todo cientista de dados ser formado na mesma faculdade, no mesmo curso daquela faculdade, todos os engenheiros serem formados na mesma faculdade, no mesmo curso. Quanto mais background diferente, mais as pessoas vão trazer dores diferentes na hora de construir o seu produto e vão conseguir pensar em soluções antes que isso chegue no identificar essa dor e solucionar antes de chegar no cliente. Esse é o segundo caso. O terceiro caso é mais ou menos parecido com essa historinha que a gente abordou aqui, que é quando não só não é algo recorrente, mas também não é algo que é certo na sociedade, que não importa o quão diverso eu tenha meu time, eu posso até conseguir identificar esse problema, mas não tem maneira objetiva de resolvê-lo, não tem uma resposta certa para esse problema. Esse é o terceiro caso que a gente viu aqui no empréstimo. Qual é a resposta correta? Não sei. Pode ser qualquer uma dessas quatro respostas, ela é considerada, pode ser considerada corretamente. O que a gente vai fazer? Vamos ter que discutir com o nosso time, com o nosso cliente, talvez escutar os clientes do nosso cliente para saber o que seria a melhor solução para ele e tentar de alguma forma gerar esse consenso. Mas a priori aqui não teria uma solução correta. O que a gente pode fazer no máximo tentar identificar essas questões, onde que esses problemas estão acontecendo e levar eles para discussão. Então, um pouquinho filosófico até aqui, mas é legal pensar que nem tudo é só técnica. Às vezes tem um pouco da empatia de conseguir, da empatia e da geração de consenso também para chegar no melhor resultado. Finalmente, última historinha que eu queria mostrar para vocês, agora um pouquinho mais técnico. Tem os dois links aqui embaixo. Eu não vou entrar a fundo neles, mas clique no link, porque são dois links bem legais para quem está aprendendo Machine Learning, principalmente. Você consegue colocar vários idiomas aqui, tem o português também. E conforme você vai rodando a página, ela é cheia de animações explicando como que um algoritmo de decisão, no caso aqui é uma árvore de decisão, como que ela funciona. É bem interessante a visualização. Ó.
uma coisa interessante que eu gosto desse daqui, no finalzinho, ele não está falando sobre fairness, sobre responsabilidade, nada disso, mas no finalzinho ele mostra qual que foi a sua acurácia, então o critério de acerto dele aqui era a acurácia, quantas vezes você acertou no treinamento, quantas vezes você acertou no teste. Lembra da nossa discussão? Qual que é o seu critério de acerto? Como que você sabe que teve sucesso nesse projeto? Se você correr, desenvolver um modelo, você pode ter 100% de acerto, ou um acerto muito bom no teste, pode estar otimizando o problema errado. Então, tomem cuidado, né, antes de já colocar a mão em cima do problema, tentar solucioná-lo muito rápido. Às vezes vale a pena dar um passo para trás, tentar entender o negócio de uma forma um pouco mais completa. Aí sim você pode ir para a parte de desenvolvimento. Esse primeiro link, ele está só explicando um pouquinho de machine learning, para quem não conhece. No segundo link, ele vai falar um pouquinho do trade-off, ou do equilíbrio entre viés e variância. Isso aqui eu queria abordar rapidinho com vocês, mas imaginem você, de novo, duas populações diferentes. Aqui você pode pensar na azul e na verde. Ele deu alguns nomezinhos aqui, mas eu não gosto de dar nome. Eu prefiro a ideia das cores, porque aqui você pode colocar qualquer, qualquer característica que você quiser, né? Salvo raras exceções, acho que ninguém tem uma preferência pelo azul sobre o laranja, ou o laranja sobre o azul, então são coisas que te afastam de qualquer viés que você possa ter. Alguém pode talvez concordar em separar essas populações, por exemplo, entre homens e mulheres, ou entre pessoas com uma classe social melhor e uma classe social pior, mas aí se você pensa, por exemplo, a população pode ser, sei lá, São Paulo e Campinas. Acho que boa parte das pessoas que estão escutando a gente está no estado de São Paulo. Faz sentido alguém da cidade de São Paulo ter um score de crédito menor ou maior do que alguém na cidade de São Paulo? Ou algum brasileiro tem um score de crédito maior ou menor do que alguém na Inglaterra? Você pode substituir o azul e o laranja aqui por qualquer característica que você queira, e quando você olha por azul e laranja, você se afasta de qualquer viés que você tem em cima dessa característica. Então imagina aqui de novo apenas as cores verde e azul, esquece qualquer ideia de cidade por enquanto. Dependendo do seu modelo, deixa eu subir, você pode ter um modelo super simples, então aquela árvore de decisão faz apenas uma pergunta para separar a sua população azul e verde, ou você pode, o que acontece aqui, se você tem um modelo muito simples, você pode ter um problema de viés. Seu modelo não consegue aprender os padrões necessários dentro daquela população para conseguir separar ela corretamente. O extremo oposto seria você criar um modelo super mega complicado, over complexo aqui no caso, e beleza, durante o treinamento, o meu modelo de machine learning acerta 100%, mas à medida que eu vou testando esse modelo em dados novos, ele começa a errar. Porque o modelo é tão complexo que ele começa a aprender pequenas flutuações no seu dado, que na verdade elas existem, mas elas não têm um padrão, elas não têm uma consistência. Então, durante o treinamento, ele aprendeu pequenas flutuações. Quando você coloca esse modelo em produção, qualquer mínima flutuação que acontece nos seus dados, ele vai jogar a sua informação ou para o azul ou para o verde e vai acabar errando, porque essa flutuação, esse ruído branco que existia nos dados, ele não era um padrão. Então, quando o modelo é muito complexo, ele pode errar não pelo viés, mas pela variação. Isso é bem conhecido, que é o trade-off entre e viés e variância. Basicamente, o que você tem, deixa eu ver se sabe um pouquinho. Ó. Você pode treinar vários modelos diferentes, modelo A, B, C, D. Imagina como se fosse um teste A, B, C, D aqui, escolher o melhor modelo. Cada modelo de machine learning tem vários parâmetros para você configurar, e você vai mexendo esses modelos, aumentando e diminuindo a complexidade deles, e vai vendo cada um deles variar até você chegar no melhor resultado. No fim, o que você tem, basicamente, é o resuminho que eu tinha trazido aqui. O seu erro final ele é composto pelo seu viés, que é o quão simples, imagina que na horizontal é a complexidade, na vertical é o erro. Então, quanto mais simples o seu modelo é, ou menos complexo ele é, maior vai ser o seu erro de viés. A variância é exatamente o oposto. Quanto mais complexo o seu modelo, mais vai crescendo o seu erro de variância. E esse trade-off, ou esse equilíbrio, é quando você soma os dois erros, onde que você consegue reduzir o erro total. Então, para mostrar também que os vieses eles podem não vir apenas dos dados,
não apenas do seu critério de acerto, do seu critério de sucesso, mas do seu próprio algoritmo também, da complexidade do seu algoritmo. Você vai usar uma simples regressão logística ou uma rede neural, e quais os parâmetros você vai utilizar dentro dessa rede neural, ou dentro de uma árvore de decisão, dentro de um random forest. Então, o próprio modelo, independente do viés que a pessoa tem, o próprio modelo ele pode trazer uma tendência maior ou menor de ter vieses e variâncias. Legal. Passamos por várias historinhas tentando definir o problema de fairness em diferentes contextos. Alguém tem uma dúvida até aqui? Ou algum comentário para fazer? Vou aproveitar para molhar a garganta aqui. Se tiverem algum comentário, podem fazer. Ah, Eu vou. eu tenho uma dúvida que, Pode falar, apesar de pode. não ser muito a minha área, né, que eu trabalho mais com a parte de preparação dos dados, mas você falou bastante de viés. Cara, como que você. Eu até mandei a pergunta ali, mas eu vou fazer aqui agora. Como que você minimiza isso de. Porque geralmente às vezes você acaba indo para um viés, né? Mas não é o correto, né? Mas como você. Não Uhum, sei se você já passou por isso, ou tem alguma forma de reduzir o mínimo possível um uhum, viés de alguma. uhum. Bom, ótima pergunta. Às vezes você consegue, por exemplo, o caso do viés, do trade-off entre viés e variância, você consegue matematicamente somar esses erros de vieses e de variância e achar qual que é o ponto estatisticamente melhor. Então, aqui é estritamente matemática, estatística, entender como funciona o seu modelo de machine learning, ou como funciona o seu modelo, os seus dados empíricos, que você gerou uma regra de negócio para tomar aquela decisão, e aí você consegue minimizar isso. O problema é quando a gente tem exatamente o modelo lá do score de crédito, a sua pontuação para receber um empréstimo. Você pode chegar num momento que você simplesmente não sabe, ou pelo menos não existe uma forma correta de fazer isso. Vai ser preciso discutir entre todo mundo, gerar um consenso. Uma vez que gerou um consenso, aí sim você pode aplicar aquela fórmula para minimizar. Vou maximizar o lucro, mantendo escondido de qual grupo a pessoa pertence, ou vou maximizar o lucro olhando para qual grupo a pessoa pertence e garantindo a mesma proporção de empréstimos dados, ou eu vou olhar apenas para os bons pagadores, garantir essa mesma proporção dentro dos bons pagadores. Então, em algum momento você precisa tomar uma decisão que ela não é técnica, ela é mais filosófica. Então, a solução é tentar conversar com o máximo de gente possível para gerar esse consenso. Uma vez que você conseguiu tomar essa decisão, aí você volta de novo a olhar critérios matemáticos para otimizar o seu problema dada aquela solução. Mas não é algo fácil, essa parte não técnica É verdade, não é acho. fácil. Por isso Porque que, necessariamente nem sempre quem ganha mais vai ser um bom pagador. Ou necessariamente, às vezes, alguém que é um bom pagador em algum momento da vida pode passar por uma dificuldade e deixar de ser um bom pagador, né? Então é um negócio bem complexo, né, criar um modelo. exato, exato. E é por isso que a próxima parte ela não é exatamente a solução desse problema, mas pelo menos algumas indicações de como tornar evidente o problema, de como tratar esse problema. Então, pelo menos você dá visibilidade para isso e discutir em cima disso. Não vai ser um problema que vai passar desapercebido por vocês. Resolver não dá para resolver, não é simples, mas pelo menos dá visibilidade para esse problema e as pessoas podem discutir em cima, entrar num consenso de como vão atuar. Estou falando sobre viés, e a minha apresentação está extremamente enviesada, porque eu trouxe a solução de uma empresa só aqui. Existem várias soluções hoje para tratar todos esses problemas de vieses, de responsabilidade. Eu escolhi o TensorFlow por alguns motivos. Primeiro, apesar de ser da Google, ele é uma ferramenta open source, então, independente da solução que você está utilizando, você consegue usar TensorFlow é, como open source, ele, independente da cloud, você pode usar o TensorFlow, ele é um algoritmo de machine learning, mas ele também hoje ele tem toda uma extensão
para fazer o tratamento, os pipelines de tratamento de dados. Então, você pode ter a sua solução de machine learning, ou mesmo uma regra de negócio que não usa TensorFlow, e você usa o TensorFlow para criar o seu pipeline de processamento de dados. Então, ele não necessariamente roda só com TensorFlow, a gente vai ver no finalzinho que as caixinhas são independentes. E, bom, é uma solução end-to-end, né? Então você consegue abordar vários problemas de vieses com uma única ferramenta, e é open source, por isso que eu escolhi ela. Mas, de novo, deixo o disclaimer, existem várias soluções no mercado, de graça e pagas. Deem uma pesquisada, não fiquem no viés da minha apresentação de olhar apenas o TensorFlow. Mas vamos lá. Pensa no projeto de dados, um ciclo de projeto de dados de ponta a ponta pode ser dividido basicamente nesses 5 passos aqui. Primeiro, definir o problema, entender ele. Segundo, construir o pipeline de preparação dos seus dados. Aí entra muito mais a parte de engenharia do que de ciência de dados, talvez. Construção e treinamento do modelo. Aqui já pode ser um pouco mais de ciência do que de engenharia. Validação do seu modelo. A gente viu que isso aqui não está limitado só à ciência e engenharia, mas também um pouco de filosofia. Qual o meu critério de aceite do meu modelo? Você precisa de ter pessoas que vão perguntar sobre isso. Se o cientista, o engenheiro no time não tem essa percepção, tragam pessoas com outros backgrounds para criticar a forma de avaliação desse modelo. Finalmente, deploy, monitoramento. Acho que aí a gente volta um pouco mais para engenharia. Então, o ciclo completo, independente de ser ciência, engenharia, análise ou até mesmo filosofia, né? Esse é um ciclo de um projeto de dados. Para cada uma dessas etapas, tem diferentes soluções. De novo, não é a solução do problema, mas é uma solução que pelo menos evidencia o problema de responsabilidade. E aí você discute em cima daquele problema. Vamos lá. Na primeira etapa, de definir o problema, algumas perguntas que você deveria fazer logo no comecinho do projeto. O que eu estou construindo? Qual é o objetivo? Lembra? Qual é o meu critério de sucesso? Para quem estou construindo? Como essas pessoas vão usar a solução? Quais são as consequências para o usuário quando der errado? Todas essas perguntas te ajudam a definir melhor o que você vai construir. Então, uma vez que você está nessa fase do projeto, no primeiro step aqui, um ótimo guia para você seguir é esse guidebook. PAIR aqui significa, se não me engano, é People e AI Research, se não me engano. Então, pesquisas envolvendo não só inteligência artificial, mas também envolvendo pessoas. Como humanizar esses modelos, levando em consideração não só matemática, mas também a pessoa, colocar a pessoa no centro desse desenvolvimento. Essa é uma carinha do guia, tem os links aqui embaixo para quem quiser dar uma lida melhor, mas ele é dividido, pelo menos a última vez que eu vi, ele era dividido nesses 6 capítulos, cada um deles tem bastante material para vocês utilizarem, então talvez até as pessoas mais de design vão fazer bom uso disso aqui, não precisa ser nem cientista, nem engenheiro, nem analista, se você for, ótimo você ter essa preocupação. Se a pessoa não tem esses conhecimentos mais técnicos, ainda assim pode usar o guia e ajudar o time a definir melhor esse problema. Segunda etapa, preparação dos dados. Tem uma ferramenta muito legal que eu gosto de usar sempre, que é o TensorFlow Data Validation. Eu pulei as perguntas. Quais as perguntas que a gente faz nesse momento do projeto, então? Quem meu conjunto de dados representa? Ele representa todos os meus usuários em potencial? Como o meu conjunto de dados está sendo amostrado, coletado, rotulado? Como preservar a privacidade dos meus usuários? Quais vieses subjacentes o meu conjunto de dados pode codificar? Então, todas essas perguntas você consegue, talvez não responder, mas pelo menos vão evidenciar o problema para você tomar decisões em cima disso, usando o Data Validation. O que ele faz, bem resumido, é como se fosse uma análise exploratória do seu dataset. Então, para cada coluna do seu dataset, ele vai falar quantos valores está faltando, qual que é a média, desvio padrão, porcentagem de zeros. Eu gosto bastante da interface visual deles. Se tem muitos zeros ou muitos valores faltantes, ele já imprime vermelho na tela aqui para chamar bastante atenção. Olha, essas 3 colunas aqui, tome cuidado com elas porque tem muitos zeros. É esperado. Por exemplo, escala 0, 1 aqui, beleza, faz sentido ter muito zero, próximo de 50% de zero. Mas imagina que é a idade dos seus clientes. E a idade está quase todo mundo com zero. Provavelmente tem algum erro aí. Então, uma interface que ajuda você a bater o olho e já tirar alguns insights
tem as distribuições aqui em cima. Você consegue deixar essa distribuição tanto no histograma quanto em quartis. Algo precisa de um pouquinho de código para implementar, mas uma vez implementado, você consegue entregar isso na mão da parte gerencial, da parte de design de produto, e a pessoa consegue interagir nessa interface, tem muito conhecimento de programação e ajudando na validação dos seus dados de entrada, garantindo que os dados que você está recebendo, não garantindo que eles não estão enviesados, mas pelo menos mostrando qualquer viés que exista nesses dados. Terceira parte, construção e treinamento do modelo. Quais perguntinhas a gente quer fazer aqui? Como preservo a privacidade? Ou penso na justiça, né, ao treinar os meus modelos? Quais técnicas devo utilizar? Algumas coisas bem interessantes. Eu ainda não utilizei os dois primeiros, mas eles são bem interessantes. Aprendizado federado. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Então, perceba que a gente está lá na parte de treinamento do algoritmo, mas pode envolver um pipeline tão complexo que acaba abordando mais engenharia do problema do que a própria ciência de dados. Aprendizado federado é quando, em vez de você juntar os dados de todo mundo num servidor, treinar um modelo de machine learning e depois fazer o deploy desse modelo, por exemplo, no aplicativo de todas as pessoas, o que você faz é leva o treinamento para a ponta da sua solução. Então, você vai treinar um modelo de machine learning no celular da pessoa, no browser do computador da pessoa, com os dados da pessoa, sem sair do próprio dispositivo dela. Você treina naquela quantidade pequena de dados, ele tem um pequeno aprendizado e ele sobe apenas os padrões que ele aprendeu. Não sobe 0% dos seus dados, apenas o que foi aprendido com os seus dados. Aí lá no servidor você é como se fizesse um map reduce. O map então acontece em cada device aprendendo, joga o aprendizado para o servidor e no servidor você faz só o reduce desse aprendizado e devolve de novo a atualização para cada aplicativo, agora não só com o aprendizado daquele celular, mas como se fosse um consenso entre o aprendizado de vários celulares, vários browsers, vários devices. Muito legal esse tema. Não tive a oportunidade ainda de trabalhar com isso, mas é algo que eu gosto bastante de ler sobre. De novo, acho que é mais engenharia do que ciência isso daqui. Talvez chame bastante a atenção de vocês. Privacy. Alguém consegue me falar que imagem que é essa daqui? Mona Lisa, muito bom. Como que a gente sabe que é a Mona Lisa? Não está o quadro inteiro aqui. Boa parte do quadro não está aqui, na verdade. Cortou para baixo do nariz dela e parte que sobrou ainda está cheio de ruído, né? Aqui em cima a gente consegue ver vários pixels ou brancos ou pretos coloridos de forma incorreta. Essa imagem é muito legal para exemplificar como a gente pode aumentar a privacidade dos nossos dados. Então, o primeiro caso seria aquele de levar para a ponta, levar para o device o treinamento, e você transfere de volta para o seu servidor apenas o aprendizado, os dados nunca saem do device da pessoa. A segunda forma seria você adicionar ruído nesses dados, e mesmo com ruído, o machine learning deveria conseguir identificar os macros padrões. Então, você pode pegar, por exemplo, imagina cada pixel aqui, é como se fosse um dataset. Ou melhor, a imagem é como se fosse um dataset que você tem linhas e colunas. Então, cada valor em uma dada linha ou uma dada coluna é um pixel dessa imagem. Você pode apagar linhas inteiras, apagar colunas inteiras. Mesmo assim, você consegue identificar a imagem final. Dentro de uma linha, você pode adicionar ruído nela. Então, imagina, no device você vai adicionar esse ruído e depois você manda esse dado com ruído para o servidor para ser treinado. Então, você não tem a informação precisa da pessoa, mas não tem problema, porque você não quer, por causa da privacidade, você não quer saber exatamente o que aquela pessoa está fazendo, mas, no geral, quando você olha dados de várias pessoas, cada uma com um pouquinho de ruído, esse ruído é aleatório, é um ruído branco, quando você faz a estatística dos grandes números, esse ruído acaba se anulando. Então, você não tem o dado de nenhuma pessoa corretamente, tem partes faltando, parte com ruídos, mas quando você olha a estatística, esse ruído acaba se anulando e você consegue treinar o modelo em cima dos padrões que são persistentes no seu dataset. Então, lembre sempre dessa imagem, essa é uma ótima estratégia para conseguir aumentar um pouco mais de privacidade no seu treinamento. Próximo passo, a próxima ferramenta dentro do TensorFlow. Esse aqui para a gente ficou simples agora, porque a gente já viu aquela história. Em vez de otimizar apenas por acurácia, que seria essa última opção aqui, por exemplo, a penúltima opção, eu posso adicionar outras métricas
que eu ainda vou ter uma métrica de otimização, pode ser acurácia, pode ser alguma outra métrica mais conhecida do pessoal de machine learning, mas eu adiciono uma restrição em cima dessa métrica. Essa restrição pode ser, por exemplo, vou apagar alguma característica que eu acho que ela pode gerar viés, então eu quero garantir que o meu resultado seja igual para todo mundo, é só não passar essa característica para a pessoa. Então, independente dessa para o algoritmo, perdão, então, independente dessa característica, o algoritmo vai tomar a decisão dele sem saber se a minha pessoa ela é azul ou laranja. Paridade demográfica, garantir a mesma distribuição para as duas pessoas, independente de ser bom ou mal pagador, eu quero ter a mesma proporção de empréstimos concedidos, oportunidades iguais. Vou deixar de lado as pessoas que são más pagadoras, porque as pessoas boas pagadoras não são culpadas das más pagadoras. Então, vou olhar só para os meus bons pagadores e garantir uma equidade de oportunidade dentro dos bons pagadores, dentro das duas populações, azul e laranja. Então, tudo aquilo que a gente conversou lá atrás, com TensorFlow otimização por restrição, talvez seja a tradução melhor, você consegue adicionar essas métricas de sucesso em cima de alguma otimização e garantir que o seu modelo está sendo um pouco mais fair. De novo, qual usar? Não tem resposta certa. Preciso levar essa discussão, todo mundo tomar discussão junto. Finalizando, próximo passo, avaliação do modelo. Perguntas que eu quero responder aqui, por exemplo, a privacidade do meu modelo está sendo preservada? Qual o desempenho do meu modelo? Na minha base de dados de usuários está diversificada? Quais exemplos de falha e por que elas estão ocorrendo? Algumas ferramentas bem interessantes, o What If Tool, ele, de novo, muita coisa aqui vocês vão perceber que são bem visuais, para não só a parte técnica conseguir interagir nessas discussões, mas alguém de gerência, alguém de design de produto, consegue entrar e experimentar junto com o time técnico. No What If Tool, basicamente você vai plotar os seus gráficos, ele vai dar o resultado do seu algoritmo e você consegue clicar um exemplo específico. Essa pessoa azul, se ela tivesse, em vez de 35 anos, se ela tivesse só 30 anos, qual a recomendação que eu teria dado para ela? Então você consegue criar ou simular exemplos fakes, mas variando pequenas flutuações nos dados de alguns exemplos seus, e ver como que aquilo vai interferir na pessoa. Sei lá, eu estou recomendando um filme na Netflix. Faz diferença se a pessoa tem 14 anos ou 34 anos? Talvez faça diferença. Quando eu mudo o valor, eu espero comportamentos diferentes. Meu machine learning tem aprendido padrões diferentes. Se eu estou recomendando alguma coisa, um empréstimo, e quando eu mudo o dado da cor de azul para vermelho, e a pessoa azul recebe o empréstimo, todos os outros parâmetros mantidos iguais, o azul ganha empréstimo, o vermelho não ganha empréstimo. Opa, não resolvi o problema, mas pelo menos eu consegui evidenciar que existe um problema. Apenas a cor de azul para vermelho é o que está definindo se a pessoa ganha ou não ganha o empréstimo. O resto, todos os outros dados mantidos constantes. TensorBoard, esse aqui é bem conhecido para o pessoal que usa TensorFlow. Basicamente, ele tem vários modelinhos, vários painéis aqui em cima que ajudam a entender o que o seu modelo está aprendendo. Então, curva de aprendizado. Se for um problema de imagem, ele plota essas imagens. Você consegue desenhar o gráfico da sua solução, como que os seus pesos estão variando. Então, essa aqui é um pouquinho mais técnica, mas é uma ferramenta bem interessante para quem usa o TensorFlow. Finalmente, Model Analysis, ela lembra bastante o Model Validation. Então, o Model Validation está na entrada do seu modelo. Quero garantir que os dados que estão entrando no meu modelo, eles têm qualidade. No Model Validation, eu quero garantir que os dados que estão saindo do meu modelo, as minhas predições, elas também possuem qualidade. Aqui você consegue, por exemplo, escolher diferentes métricas, acurácia, área embaixo da curva, ordenar pela métrica, consegue mudar o número de exemplos, mudar a forma como você vai ver os seus dados, várias interfaces diferentes que você consegue verificar se o resultado seu final está de acordo com o esperado ou não. Mais uma vez, não resolve o problema, mas consegue trazer evidência. Nesse exemplo específico aqui, são as corridas de táxi em Nova York, se não me engano, e ele calcula a acurácia por hora do dia. Então, você pode ter uma acurácia total, sei lá, 95%, mas quando você olha as horas do dia, você percebe que de madrugada a acurácia é menor. Ela é menor muito provavelmente porque tem menos corridas, então você tem poucos dados, o modelo não conseguiu aprender
sobre um modelo de corrida de táxi de madrugada, exatamente o que aparece no comecinho aqui na outra visão. O que você pode fazer? Em vez de pegar mais dados de forma aleatória do dia inteiro, se o meu modelo ele tem um problema maior nos dados da madrugada, eu vou querer coletar mais dados de madrugada para melhorar o meu modelo exatamente nesse pedaço que eu consegui identificar que ele está falho. Então, mais uma vez, estou sendo repetitivo aqui, mas para sair da conversa aqui hoje com vocês, bem fixo isso na cabeça, né? Essas ferramentas não resolvem o problema, mas elas ajudam a evidenciar onde que está o problema, e aí você com o time, com o cliente, conseguem discutir quais as melhores estratégias. Explicabilidade do modelo, isso aqui é bem legal também. Tem várias soluções além do TensorFlow. O TensorFlow é só um plug and play, mas você consegue achar soluções mais robustas. Basicamente, aqui ele quer identificar onde que tem uma fonte. Então, você dá uma imagem preta para ele, que é o baseline, é tudo que ele sabe antes do modelo ser treinado. Entrega várias fotos com fontes e o modelo vai aprender onde que ele está olhando. Então, em vez de falar tem ou não tem uma fonte nessa imagem, o modelo vai marcar os pixels onde a fonte está. Porque você pode ter um modelo, por exemplo, que acerta, sei lá, 95% das vezes. Mas quando você cria essa explicação e coloca esse heatmap, que é essa figura da esquerda embaixo, em cima da sua figura original, que é da direita em cima, você vai ter o resultado final aqui na direita embaixo, que é basicamente um heatmap sobre a sua imagem. Você quer que o modelo esteja olhando exatamente onde está a fonte. Se você tiver 90% de acurácia e criou um modelo que vai ver um monte de pixelzinhos de ativação, um monte de pontinho colorido aqui em cima, onde não tem uma fonte, provavelmente seu modelo está acertando por algum outro viés nos seus dados que você não conseguiu perceber e ele não está de fato aprendendo. Isso pode acontecer em diferentes cenários, pode ter, já aconteceu de você entregar imagens para o modelo treinar e no cantinho da imagem tinha identificado se era a imagem do grupo de teste ou do grupo de controle. Então o modelo não aprendeu a olhar a imagem, ele aprendeu simplesmente a olhar o label da imagem que vinha preso na imagem aqui embaixo. Ou seja, você coloca isso em produção, não tem o label se é teste ou controle, vai errar 100% das vezes. Então é legal essa explicação para garantir que não só a sua métrica que você otimizou ela está boa, mas que também o seu modelo está aprendendo o que você espera que ele aprenda. Diga, Gask. Exato. É um ótimo exemplo. Se alguém tiver curiosidade de treinar um modelo de classificação de cachorros ou de muffins e depois colocar essa explicação por cima, você vai ver que no muffin ele está identificando exatamente onde está o cachorro. Então ele está olhando provavelmente errado. De novo, não resolve o problema. O seu machine learning não vai aprender a classificar cachorros e muffins. Você só vai conseguir evidenciar que ele não está olhando para o cachorro, ele está olhando para o muffin. O que a gente faz agora? É a próxima parte do problema que vocês vão ter que discutir e chegar nessa solução. Mas a evidência você consegue gerar com isso daqui. Última parte, deploy e monitoramento. As últimas perguntinhas, então, que a gente vai fazer para finalizar aqui. Como o meu modelo performa em horas extras, como ele se comporta em diferentes cenários, como faço para continuar e acompanhar a melhora do progresso do meu modelo. Um exemplo aqui do TensorFlow ainda, o metadata. Basicamente, o que isso aqui está fazendo pensem nas caixinhas aqui em cima como se fossem vários algoritmos de processamento de dados. Você pode ter o pré-processamento de fato, sei lá, normalizações, você pode ter uma caixinha para treinamento, a outra caixinha vai validar o seu modelo. Em vez de uma caixinha estar conectado na outra, o que ele faz é conectar tudo no metadata, e dentro do metadata ele consegue criar esse lineage, de onde o dado está vindo e para onde o dado está indo. Digamos que tem algum problema é, no seu pipeline e parou de funcionar a partir da segunda caixinha. Você não precisa voltar ao treinamento desde o início, os dados da segunda caixinha já estão aqui, ele passa para frente, você continua treinando o resto do seu modelo enquanto você vem corrigir a sua caixinha. Quando ela funcionou, ela volta a escrever dados novos, o seu modelo volta a treinar com dados novos, senão ele continua nesse proxy, pegando os dados antigos antes de ter dado a falha.
Então, uma vez que você cria essa linha de onde vem, para onde está indo, você consegue debugar com mais facilidade, encontrar onde é a fonte do problema. Bom, a apresentação era isso. Espero que tenham gostado. Não falei muito sobre mim no comecinho, mas basicamente sou cientista de dados na CT, tem 5 anos que eu estou trabalhando lá. Gosto de falar que gosto de compartilhar conhecimentos, discutir ideias e também ensinar, não só pessoas, mas máquinas também. São as duas paixões, talvez, ensinar pessoas e máquinas. Quem quiser se conectar, tá aqui meu LinkedIn. Só manda uma mensagem para saber quem que é. Tem tanta gente com bots hoje em dia, então só para ter certeza de onde que a gente se conhece, eu vou aceitar lá. Um pouquinho da CT, sendo bem rápido, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. São 8h11 agora, vou tentar pegar menos de 5 minutinhos para falar da CT. Nosso lema, construir o amanhã. Para vocês terem uma ideia do tamanho da CT, 6.700 pessoas, mais de 6.700 pessoas, mais de 127 empresas ao redor do mundo, em diferentes indústrias, são os nossos clientes. Temos 27 anos. Uma informação bem legal, que se vocês não acompanham isso de outras empresas, eu sempre pergunto em qualquer conversa de contratação, qual que é a taxa de retenção ou a taxa de pessoas que saem da empresa. Isso é uma informação bem legal de se saber antes de decidir entrar numa empresa. Na CT temos 16,7% no segundo quadrimestre de 2022. Se a gente olha nos top leaderships, a parte mais alta gerência, esse número cai bastante, então tem muita gente que entra, fica pouco tempo na empresa, acaba saindo. Mesmo assim, esse número de 16% é bem pequeno perto do mercado. Se você olha quem está construindo carreira na CT, a taxa de permanência é bem grande. Nos 6 primeiros meses do 2022, tivemos mais de R$ 1 bilhão de receita e a taxa de retenção dessa receita é de 120%, clientes que continuam com a gente. Temos hoje escritórios ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, Campinas, São Paulo, BH, mas também temos escritórios nos Estados Unidos, Canadá, nas duas costas, temos em Portugal, Inglaterra, China, Japão, Austrália, e os pontinhos pretos são outras pessoas ao redor do mundo que não temos escritório lá, mas temos pessoas trabalhando à distância com a gente em vários lugares diferentes. Um pouquinho da história. Nasceu em 95 dentro da Unicamp, expandiu para Estados Unidos, depois para a Ásia, mais recentemente estamos entrando na Europa e também Austrália. Tivemos o aporte da Advent International, uma das investidores da CT, e ano passado abrimos o capital na Bolsa de Nova York. Algumas aquisições recentes da CT, Dextra, muita gente de Campinas e região deve conhecer a Dextra no ano passado, a Box, de uma empresa de São Paulo, Somo, uma empresa da Inglaterra, e a Transpire foi uma empresa da Austrália, que foi a nossa porta de entrada na Austrália. Parceiros nossos, temos pessoas com várias certificações em cada um desses parceiros, clientes que a gente trabalha junto com cada um desses parceiros. Eu e o Gas, que somos um ótimo exemplo aqui, a gente já está dando spoiler, se tiver alguém da CIT aqui escutando, a gente está tentando reunir a galera para estudar e aumentar o número dessas certificações. Acho que o Pedro travou. Não, foi ele. Alô, alô? Voltou. Agora você voltou por outro. Caiu por um momento aí. Espero que não tenham perdido muitas coisas. Beleza. Acho que continua aparecendo certinho aí a tela. Sobre o nosso jeito CT, as pessoas no centro, e isso gera um ciclo infinito de aprendizado, geração de impacto e sempre fundamentado em ESG, ambiental, social e governança. Dentro de impacto, sempre pensando nas 3 perninhas da engenharia, estratégia e design, segundo as palavras do nosso próprio CEO, os dados é o que liga tudo isso, então ciência, engenharia e análise de dados é o que está ligando todas essas partes aqui para gerar o impacto. Muita gente já deve ter visto alguma coisa parecida com isso.
A gente começa, eu lembro quando eu falei, vamos encontrar o problema certo para atacar, a gente olha isso nas primeiras semanas do projeto, depois entramos em ciclos ágeis, a cada 90 dias já rodamos algumas sprints, temos uma revisão de tudo que está acontecendo, e renovação ou não do contrato a partir dali, e geralmente os contratos, as empresas, os clientes da CIT sempre têm uma visão um pouco mais a longo prazo, são sempre contratos maiores de 1 ano a 2 anos. Bastante coisa para ler aqui, depois vocês podem dar uma olhada sozinho. Gostaria de falar um pouquinho de como que é dividido a empresa. Estava comentando no comecinho, antes de começar a apresentação. Quem olha de fora parece que é uma empresa só, mas por dentro é como se fossem várias CITs, né? Cada empresa, cada unidade de crescimento seria um pontinho roxo, um pontinho cinza aqui, e todas essas unidades são bem independentes uma da outra, como se fossem diferentes empresas dentro da CIT e recebendo o apoio de finanças, TI, People, RH e Branding, Marketing. O nosso molho secreto, então a gente já viu essa estrutura da plataforma, que são as Growth Units. Pensem nas Growth Units como se fossem verticais, ela é a parte verdinha aqui no lado esquerdo, que completa isso são as powerhouses na parte vermelha, como se fossem as horizontais, o que faz conexão através de todas essas horizontais e garante que a gente troca informações, mesmo estando em growth units diferentes, a gente troca informação. Era o que eu e o Gas que estávamos falando mais cedo, a gente começou trabalhando na mesma growth unit, nos separamos ao longo da pandemia, e agora parece que a gente vai voltar a trabalhar na mesma growth unit. Então, mesmo trabalhando longe, a gente continua trocando informações. Mais algumas estatísticas para quem gosta de números. Clientes, temos clientes ao redor do mundo, em várias indústrias, clientes tradicionais como Coca-Cola, Bradesco, clientes novos também, como empresas novas como Quinto Andar. E vamos construir o amanhã das pessoas. Quem quiser, temos vagas abertas, joga lá no Google, CIT Carreira, CIT Vagas, vocês vão. Não, você tá aqui, ó. Ó, o Tá, Pedro tá